Em 1713, o mundo mudou para milhares de homens que haviam conhecido apenas o rugido dos canhões e o balanço das ondas. A Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito que incendiou os mares e envolveu as maiores potências da Europa, chegou ao fim com a assinatura do Tratado de Utrecht. Para os reis e nobres, era o fechamento de um capítulo de disputas territoriais. Para os marinheiros, porém, era o começo de uma nova luta, não contra inimigos estrangeiros, mas contra o abandono e a fome. Mais de 36 mil marinheiros, muitos deles ex-corsários que haviam servido a coroa britânica com lealdade, foram deixados à deriva. Homens que outrora atacavam navios inimigos com a bênção de seus governos, agora eram descartados. Sem emprego, sem propósito, sem futuro. Entre esses homens, havia um grupo que não aceitaria a miséria em silêncio. Eles haviam aprendido a manager vilas, canhões e espadas com precisão mortal. O mar era seu lar, e a violência, seu ofício. Quando as nações os viraram as costas, eles decidiram tomar o que o mundo lhes negava. Assim nasceu a era que ficaria conhecida como a Idade de Ouro da Pirataria, um tempo em que homens comuns desafiaram impérios e construíram, nas ruínas de um mundo que os rejeitou, uma sociedade própria. Bem-vindos à história da Idade de Ouro da Pirataria, uma saga de rebelião, liberdade e terror que ecoa até hoje. Acomodem-se confortavelmente, diminuam as luzes e preparem-se para navegar por mares perigosos. Deixem nos comentários de onde estão assistindo e compartilhem suas próprias histórias de luta contra as adversidades. Vamos começar no coração do Caribe, onde o sol ardia sobre águas cristalinas. Havia um lugar que parecia destinado ao esquecimento. Nassau, nas Bahamas, não passava de escombros. Destruída anos antes por um ataque franco-espanhol, a cidade era pouco mais que um amontoado de ruínas, com fortalezas desmoronando e casas abandonadas. Para os marinheiros desempregados, porém, aquelas ruínas eram uma promessa. Longe dos olhos vigilantes das autoridades coloniais, Nassau oferecia algo raro: liberdade. Era um lugar onde homens sem nome, sem terra e sem rei poderiam recomeçar. Entre os primeiros a chegar estava Benjamin Ornigold, um homem de fala mansa, mas com olhos que carregavam a astúcia de quem sobrevivera a anos de batalhas navais. Ornigold não era um fora da lei por natureza. Como muitos outros, ele havia sido um corsário, um pirata legalizado que atacava navios franceses e espanhóis sob ordens da coroa britânica. Mas, com o fim da guerra, a coroa não precisava mais de seus serviços. Sem hesitar, Ornigold viu em Nassau uma oportunidade. Ele não queria apenas sobreviver, ele queria construir algo novo. Sob sua liderança, as ruínas começaram a ganhar vida. Velas rasgadas foram remendadas, canhões recuperados e as tavernas, improvisadas com tábuas e barris, começaram a ecoar risadas e brindes. Ornigold não estava sozinho. Ao seu lado, outros homens começaram a se destacar. Charles Vane, jovem de temperamento explosivo, era movido por uma raiva que parecia queimar mais forte que o sol caribenho. Samuel Bellamy, chamado de Black Sam por sua cabeleira escura e sua recusa em usar perucas empoadas como os nobres, trazia um carisma natural que fazia os homens o seguirem, sem questionar. E havia Edward Teach, um marinheiro alto, de ombros largos e olhar penetrante, cuja presença já começava a inspirar respeito e um pouco de medo. Juntos, esses homens formariam um núcleo do que a história chamaria de Flying Gang, a espinha dorsal daquilo que Nassau se tornaria a República dos Piratas, diferente dos navios da Marinha, onde a disciplina era imposta com chicotes e cordas. Os piratas de Nassau criaram algo revolucionário. Eles governavam por meio de artigos menos códigos escritos, que estabeleciam regras claras e, acima de tudo, democráticas. Cada homem tinha um voto. Capitães eram eleitos, não impostos. O butte era dividido de acordo com o que todos haviam acordado. Para marinheiros que haviam passado a vida sob o jugo de oficiais cruéis, essa era uma liberdade que não conheciam. Um homem, um voto, um ideal que em 1713 era quase inconcebível em qualquer outro lugar do mundo, enquanto Nassau crescia. Rumores começaram a circular pelos mares. Em 1715, uma notícia incendiou os corações dos piratas. Uma frota de tesouro espanhola, composta por 11 galeões carregados de ouro, prata e esmeraldas, havia naufragado na costa da Flórida, vítima de um furacão devastador. A carga,
destinada às arcas do rei da Espanha. Agora jazia espalhada pelas praias e pelos recifes, guardada apenas por sobreviventes exaustos e soldados mal armados. Para os piratas, era uma oportunidade que não podia ser ignorada. Ornigold, Vane, Bellamy e Teach não perderam tempo. Reuniram 5 navios e mais de 300 homens, uma força que poucos portos coloniais poderiam igualar. A operação foi planejada com a precisão de uma campanha militar. El Sabiam que o tempo era curto. As autoridades espanholas já estavam organizando operações de resgate, e outras potências poderiam tentar reivindicar o tesouro. Sob o comando de Ornigold, os piratas navegaram com velocidade, suas velas brancas cortando o horizonte. Quando chegaram à costa da Flórida, encontraram um cenário de caos. Galeões despedaçados jaziam inclinados sobre recifes, suas cargas espalhadas pela areia. Os sobreviventes espanhóis, exaustos e desorganizados, tentavam proteger o que restava. Mas os piratas de Nassau não eram meros saqueadores. Hiram, treinados para a guerra no mar, e sua abordagem foi implacável. Atacaram com velocidade e coordenação, usando pequenos botes para flanquear as defesas espanholas. Em poucas horas, a praia estava sob seu controle. O butim foi além do que qualquer um poderia imaginar. 350.000 moedas de 8, além de joias, lingotes de prata e baús de ouro. Cada homem recebeu sua parte, conforme os artigos. De volta a Nassau, o tesouro transformou a cidade. As ruínas ganharam vida com tavernas barulhentas, bordéis improvisados e mercados onde se vendia de tudo, de rum a cordas. Nassau não era mais um refúgio de desesperados. Era a capital de um novo tipo de sociedade. Uma república onde o ouro falava mais alto que qualquer rei. Mas, entre os homens que celebravam nas tavernas, um começava a se destacar. Edward Teach, com sua barba espessa e olhos que pareciam enxergar além do horizonte. Estava começando a perceber que o ouro, por mais tentador que fosse, não era suficiente. Ele queria mais. Não apenas riqueza, mas poder. E, acima de tudo, ele queria que seu nome fosse temido. Teach começou a cultivar uma imagem. Deixou sua barba crescer selvagem e negra, caindo sobre o peito como uma cortina de sombras. Durante os ataques, ele amarrava pavios acesos nela, deixando que a fumaça e as faíscas dançassem ao seu redor. Carregava pistolas cruzadas no peito, uma espada na cintura, e falava com uma voz que parecia ecoar das profundezas. Para os inimigos, ele não era apenas um homem, era um demônio saído do mar, uma figura que fazia navios mercantes se renderem, sem disparar um único tiro. Enquanto Nassau celebrava sua nova riqueza, Teach planejava seus próximos passos. Ele sabia que a República dos Piratas era frágil, construída sobre areia e ambição. E no fundo de sua alma, ele sentia que o mundo que estavam criando não duraria para sempre. Mas por enquanto, ele estava disposto a aproveitar cada momento e a garantir que, quando o fim chegasse, seu nome seria lembrado, enquanto Nassau fervilhava com o ouro da frota espanhola. Edward Teach começava a traçar um caminho que o separaria dos outros. Ele não era apenas mais um pirata em busca de riquezas. Havia algo maior em seus planos, uma visão que ia além dos baús de moedas e das tavernas lotadas. Teach que, em um mundo governado por reis e governadores, o verdadeiro poder não estava apenas no ouro, mas na capacidade de inspirar temor. E ele estava disposto a transformar esse temor em sua arma mais afiada. A transformação de Edward Teach em Barba Negra não aconteceu da noite para o dia. Era um processo calculado, quase teatral. Ele começou a moldar sua aparência e suas ações para criar uma lenda viva. Sua barba, agora longa e espessa, era adornada com pavios acesos durante as batalhas, soltando fumaça e faíscas que davam a ele a aparência de um demônio saído das profundezas. Ele carregava 6 pistolas cruzadas no peito, um cinto de couro, repleto de facas e uma espada de lâmina larga que brandia com precisão mortal. Mas o que realmente o tornava temido não era apenas a aparência, era a maneira como ele usava o medo como uma ferramenta. Teach sabia que a maioria dos navios mercantes não estava preparada para enfrentar um ataque pirata. Capitães e tripulações, muitas vezes mal armados, preferiam se render a lutar até a morte. E ele explorava isso. Antes de abordar um navio, ele fazia questão de que sua bandeira, um esqueleto segurando uma lança apontada para um coração sangrante, fosse vista de longe. O simples avistar daquela bandeira muitas vezes bastava para que os marinheiros jogassem as armas ao mar
e levantassem as mãos. Um capitão mercante, anos depois, descreveu o encontro com Barba Negra. Não foi preciso disparar um tiro. Visão daquele homem, com fumaça subindo da barba e olhos que pareciam perfurar a alma, fez meu coração parar. Entregamos tudo. Essa reputação começava a se espalhar pelos mares. De portos na Virgínia até as ilhas do Caribe, histórias sobre o pirata, que parecia invencível, corriam como vento. Mas Barba Negra não se contentava apenas com saques. Ele queria que seu nome fosse sinônimo de poder. E para isso, precisava de algo maior que pequenos ataques a navios mercantes. Ele precisava de um símbolo, algo que mostrasse ao mundo que ele não era apenas um ladrão dos mares, mas uma força capaz de desafiar impérios. Foi nesse momento, em 1717, que a oportunidade perfeita surgiu. Um navio francês, chamado La Concorde, cruzava o Atlântico carregado com uma carga sombria, escravos destinados às plantações das Américas. Para Barba Negra, o navio não era apenas um prêmio valioso, era uma chance de afirmar seu domínio. Com um pequeno grupo de homens leais, ele interceptou La Concorde ao largo da costa africana. O ataque foi rápido e brutal. Os franceses, despreparados para a ferocidade de Barba Negra e sua tripulação, renderam-se em poucas horas. O que Barba Negra fez em seguida surpreendeu até seus próprios homens. Ele libertou os prisioneiros do navio, não por um súbito ataque de compaixão, mas por pragmatismo. Manter centenas de pessoas acorrentadas a bordo era um risco para doenças e revoltas. Além disso, ele sabia que a notícia de sua generosidade espalharia, adicionando mais uma camada à sua lenda. Com os prisioneiros libertados, ele transformou La Concorde em algo novo. Reforçou o casco, instalou 40 canhões e deu ao navio um nome que ecoaria pela história: Queen Anne's Revenge. A vingança da rainha Ana era uma provocação direta ao novo rei britânico, Jorge, e a monarquia que havia abandonado homens como ele. A Queen Anne's Revenge. Barba Negra não era mais apenas um pirata. Ele comandava uma fortaleza flutuante, um navio capaz de enfrentar as melhores fragatas da Marinha Britânica. Sua tripulação, agora com mais de 300 homens, era uma mistura de ex-marinheiros, escravos libertos e aventureiros atraídos pela promessa de riqueza e liberdade. A bordo, ele mantinha a mesma democracia que tornava Nassau única. Cada homem tinha sua parte no butim, e as decisões eram tomadas em conjunto. Mas não havia dúvida sobre quem estava no comando. Barba Negra governava não pela força, mas pela lealdade que inspirava menos e pelo medo que instilava. Enquanto Barba Negra construía sua lenda, Nassau continuava a prosperar. O ouro da frota espanhola havia transformado a cidade em um centro de comércio ilegal. Navios chegavam constantemente, trazendo mercadorias roubadas, suprimentos e novos recrutas. As tavernas nunca fechavam e o rum corria como água. Mas, sob a superfície de festa e fartura, tensões começavam a surgir. Benjamin Hornigold, o homem que havia dado vida à República dos Piratas, estava começando a se afastar de seus antigos aliados. Ele se recusava a atacar navios britânicos, alegando lealdade à coroa que outrora servira. Para homens como Charles Vane e Barba Negra, isso era uma fraqueza inaceitável. A ruptura veio em 1717. Hornigold e Barba Negra, que por anos haviam navegado lado a lado, chegaram a um impasse. Barba Negra queria expandir os ataques, não importando a bandeira do navio. Hornigold, por outro lado, insistia em manter certos limites. A discussão terminou com Barba Negra assumindo o comando da Queen Anne's Revenge e deixando Hornigold para trás. Foi um momento decisivo. Barba Negra não era mais apenas um membro do Flying Gang. Ele era uma força independente, um homem que não respondia a ninguém além de si mesmo. Com sua nova independência, Barba Negra começou a planejar algo ainda mais audacioso. Ele não queria apenas saquear navios. Ele queria desafiar as colônias que serviam aos impérios europeus. Rumores começaram a circular de que ele estava de olho em Charleston, na Carolina do Sul, um dos portos mais ricos da América Britânica. Era uma ideia que parecia loucura, até para os piratas mais ousados. Atacar um porto como Charleston? Não, era apenas um roubo, era uma declaração de guerra contra a ordem estabelecida. Enquanto planejava seu próximo movimento, Barba Negra sabia que o tempo estava contra ele. A coroa britânica, que até então havia ignorado Nassau, começava
prestar atenção. Navios de guerra patrulhavam os mares com mais frequência, e governadores coloniais recebiam ordens para reprimir a pirataria. Em Londres, os comerciantes pressionavam por ação, furiosos com as perdas causadas pelos piratas. Nassau, com toda a sua liberdade e riqueza, estava começando a atrair olhares indesejados. Barba Negra, no entanto, não estava preocupado com o futuro. Ele vivia para o momento, para o próximo ataque, para o próximo navio que tremesse ao ver sua bandeira. E enquanto navegava a bordo da Queen Anne's Revenge, com o vento enchendo as velas e o horizonte prometendo novas conquistas, ele sabia que o mundo logo conheceria o verdadeiro poder de um homem que não temia nada menos nem reis, nem canhões, nem a morte. A bordo da Queen Anne's Revenge, Edward Teach, agora conhecido por todos como Barba Negra, navegava com um propósito que ia além do simples saque. O ano era 1718, e o mar parecia pequeno diante de sua ambição. Elnau queria apenas roubar, queria mostrar ao mundo que os piratas de Nassau, e ele em particular, era uma força que nem mesmo as colônias mais poderosas poderiam ignorar. Seu alvo era Charleston, na Carolina do Sul, um porto próspero que pulsava com o comércio de açúcar, tabaco e algodão. Atacar Charleston não era apenas uma ousadia, era um desafio direto à autoridade dos impérios que governavam o novo mundo. Barba Negra sabia que um ataque direto seria suicídio. Charleston era protegida por fortes e milícias, e sua posição estratégica a tornava um símbolo do poder britânico nas Américas. Mas ele não planejava uma invasão. Sua arma, como sempre, era o medo. Ele queria dobrar a cidade sem disparar um único tiro, se possível. Com a Queen Anne's Revenge liderando uma pequena frota de 4 navios, ele posicionou suas forças na entrada do porto, bloqueando todas as rotas marítimas. Era maio de 1718, e por dias, nenhum navio entrou ou saiu de Charleston. A cidade entrou em pânico. Comerciantes viam suas mercadorias apodrecendo nos porões, enquanto rumores sobre o temido Barba Negra se espalhavam como fogo. Ele não era apenas um pirata, era uma lenda viva, um homem que, segundo as histórias, podia fazer navios se renderem apenas com sua presença. Para aumentar a pressão, Barba Negra capturou vários navios mercantes que tentavam entrar no porto, incluindo um que carregava passageiros importantes, entre eles Samuel Regg, um membro do Conselho Colonial. Esses reféns seriam sua moeda de troca, o que Barba Negra exigiu. No entanto, surpreendeu a todos. Ele não pediu ouro, prata ou joias. Em vez disso, enviou uma mensagem à cidade. Queria um baú de remédios para tratar sua tripulação, que sofria de doenças causadas pelas longas viagens e pelas condições precárias a bordo. Era uma demanda prática, mas também um golpe de mestre. Ao pedir algo tão básico, ele mostrava que sua preocupação era com seus homens, reforçando a lealdade de sua tripulação. Ao mesmo tempo, humilhava Charleston, forçando uma das cidades mais ricas da América Britânica a se curvar a um pirata. Por dias, as negociações se arrastaram. Os cidadãos de Charleston, presos entre o orgulho e o medo, debatiam o que fazer. Atacar Barba Negra significava arriscar a vida dos reféns e provocar uma batalha que poderia custar caro. Render-se, por outro lado, era uma humilhação que ecoaria por todas as colônias. No final, o pragmatismo venceu. Um baú de remédios foi entregue aos piratas e Barba Negra, fiel à sua palavra, liberou os reféns ilesos. Sem disparar um único canhonaço, ele levantou velas e deixou Charleston para trás, levando consigo algo mais valioso que ouro, a prova de que podia dobrar uma cidade inteira com sua reputação. O bloqueio de Charleston foi o ápice do poder de Barba Negra. Ele não apenas humilhou uma colônia britânica, mas também enviou uma mensagem clara aos outros piratas de Nassau. O jogo havia mudado. Pirataria não era mais apenas sobre saques rápidos e fugas no meio da noite. Era sobre poder, influência e a capacidade de desafiar a ordem estabelecida. Por um breve momento, Barba Negra parecia intocável. Um homem que governava os mares com a mesma autoridade que um rei governa sua corte. Mas, enquanto ele celebrava sua vitória, as sementes da destruição já estavam sendo plantadas. O sucesso de Charleston trouxe fama, mas também atenção indesejada. Governadores coloniais, especialmente na Virgínia e na Carolina do Sul, começaram a pressionar Londres por uma resposta. Os comerciantes, cujos lucros haviam sido interrompidos, exigiam justiça. E em Nassau, as coisas também começavam a
Madar, a República dos Piratas, que outrora parecia um paraíso de liberdade, estava mostrando sinais de fraqueza. A riqueza trazida pelo tesouro espanhol havia transformado Nassau, mas também trouxera problemas. A cidade estava lotada, com novos piratas chegando todos os dias, atraídos pela promessa de ouro fácil. As tavernas nunca fechavam, e as disputas por butim começaram a dividir as tripulações. Charles Vane, com seu temperamento explosivo, entrava em conflito constante com outros capitães. Samuel Bellamy, o carismático Black Sam, havia desaparecido após naufragar em uma tempestade na costa da Nova Inglaterra, levando consigo um dos maiores tesouros já capturados por um pirata. E Benjamin Hornigold, o fundador da República, havia aceitado o perdão do rei e abandonado a pirataria, traindo os ideais que ele mesmo ajudara a criar. Barba Negra, no entanto, permanecia focado. Ele sabia que a liberdade de Nassau dependia de sua capacidade de manter os impérios à distância. Mas ele também sabia que não podia ficar em Nassau para sempre. A cidade, com toda a sua anarquia, era um alvo fácil para uma marinha determinada. E em Londres, a coroa estava começando a agir. Woodes Rogers, um ex-corsário que conhecia os piratas melhor que qualquer almirante, foi nomeado governador das Bahamas com uma missão clara: acabar com a República dos Piratas. Rogers chegou a Nassau em julho de 1718, trazendo consigo uma frota de navios de guerra e uma oferta de perdão para qualquer pirata que abandonasse a vida de crimes. Para muitos, era uma chance de escapar da forca. Centenas de piratas, cansados da incerteza e do perigo, aceitaram o perdão. As ruas de Nassau, antes cheias de gritos e risadas, começaram a ficar mais silenciosas. A República, que havia florescido como um desafio à ordem mundial, estava começando a desmoronar. Mas Barba Negra não estava pronto para se render. Ele viajou para o norte, para a Carolina do Norte, onde encontrou um aliado improvável, Charles Dunn, o governador da colônia. Dunn, um homem pragmático e, segundo alguns, corrupto, viu em Barba Negra uma oportunidade. Em troca de uma parte do butim e de proteção contra outros piratas, Dunn ofereceu a Barba Negra uma base segura em Ocracoke Inlet. Ali, ele poderia operar como uma espécie de corsário particular, com licenças falsas, que davam uma aparência de legalidade a seus saques. Por um tempo, Barba Negra viveu uma vida dupla. Durante o dia, ele era quase um cavalheiro colonial, hospedando jantares e negociando com mercadores locais. À noite, seus navios partiam para saquear navios mercantes, trazendo riquezas que mantinham Dunn satisfeito. Mas essa trégua era frágil. Mesmo em Ocracoke, Barba Negra sabia que o cerco estava se fechando. Governadores vizinhos como Alexander Spotswood da Virgínia viam sua presença como uma afronta e, entre seus próprios homens, começavam a surgir murmúrios de descontentamento. Alguns acreditavam que Barba Negra estava se afastando dos ideais da pirataria, trocando a liberdade pela conveniência. Enquanto navegava pelas águas calmas de Ocracoke, Barba Negra sentia o peso de sua própria lenda. Ele havia construído um nome que fazia nações tremerem, mas também sabia que um homem tão temido não poderia viver para sempre. O bloqueio de Charleston havia sido seu maior triunfo, mas também o tornaram alvo. E, em algum lugar no horizonte, ele podia sentir a aproximação de homens determinados a destruí-lo. O sol poente tingia as águas de Ocracoke Inlet de um vermelho profundo, como se o próprio mar estivesse manchado pelo peso dos atos de Edward Teach. Em 1718, Barba Negra, como era agora universalmente conhecido, vivia um equilíbrio precário. Estabelecido na Carolina do Norte, sob a proteção tácita do governador Charles Dunn, ele navegava entre dois mundos. O do pirata temido que comandava a Queen's Revenge e o do cavalheiro, respeitável que recebia mercadores em jantares à luz de velas. Era uma vida dupla, sustentada por subornos, licenças falsas e um entendimento mútuo de que, enquanto Dunn recebesse sua parte do butim, Barba Negra poderia operar sem medo de represálias. Ocracoke era um refúgio perfeito, pelo menos por enquanto. Suas águas rasas e canais sinuosos dificultavam a aproximação de navios de guerra, e a proximidade com rotas comerciais garantia presas fáceis. Barba Negra sabia como jogar esse jogo. Ele enviava seus homens em pequenos sloops para saquear navios mercantes, trazendo cargas de açúcar, rum e tecidos finos que eram vendidos no mercado negro com a conivência de Dunn para os moradores locais. Ele era uma figura paradoxal.
um homem que trazia riqueza à colônia, mas também um lembrete constante do perigo que representava. Alguns o viam como um benfeitor, outros como uma ameaça, mas todos sabiam quem ele era. Enquanto isso, em Nassau, a República dos Piratas desmoronava. A chegada de Woodes Rogers como governador das Bahamas, em julho de 1718, marcou o início do fim. Rogers era um homem astuto, um ex-corsário que conhecia os piratas por dentro. Ele trouxe não apenas navios de guerra, mas também uma oferta de perdão real, que dividiu a comunidade pirata. Muitos, exaustos pela vida de fugas e batalhas, aceitaram a clemência. Outros, como Charles Vane, escolheram a resistência, mas até mesmo Vane sabia que Nassau não era mais o santuário que outrora fora. As tavernas, antes cheias de risadas e brindes, agora ecoavam com discussões amargas sobre o futuro. Barba Negra, a quilômetros de distância, observava o colapso de Nassau com uma mistura de pragmatismo e desdém. Ele nunca havia sido tão apegado à ideia da República quanto homens como Benjamin Ornigold. Para ele, Nassau era um meio, não um fim. A verdadeira liberdade, acreditava, estava no mar, onde um homem com um navio e uma tripulação leal podia desafiar o mundo. Mas mesmo ele não podia ignorar os sinais de que o cerco estava se fechando. A coroa britânica, pressionada por mercadores furiosos e governadores coloniais, estava decidida a acabar com a pirataria de uma vez por todas. E Barba Negra, com sua reputação lendária, era o maior alvo. Foi nesse contexto que um incidente mudou o curso de sua trajetória. No início de 1718, a Queen Anne's Revenge encalhou perto de Beaufort, na Carolina do Norte. Alguns dizem que foi um acidente, causado por um erro de navegação em águas traiçoeiras. Outros, incluindo membros de sua própria tripulação, sussurravam que Barba Negra havia encalhado o navio de propósito. A Queen Anne's Revenge, com seus 40 canhões e tripulação de mais de 300 homens, era uma máquina de guerra, mas também um fardo. Manter uma frota tão grande exigia recursos constantes, e Barba Negra talvez tenha visto uma oportunidade de reduzir sua operação, mantendo o botim mais valioso para si mesmo. O encalhe foi um golpe para sua tripulação. Muitos homens foram dispensados, recebendo apenas uma pequena parte do tesouro. Alguns se juntaram a outros capitães, outros aceitaram o perdão real e desapareceram na obscuridade. Barba Negra, agora com um grupo menor e mais leal, transferiu suas operações para um sloop menor, o Adventure. Era um navio mais ágil, perfeito, para ataques rápidos, mas longe do poderio da Queen Anne's Revenge. Para seus homens, a perda do navio símbolo era um mau presságio. Para Barba Negra, era apenas mais um passo em seu jogo de sobrevivência. Enquanto se adaptava à nova realidade, Barba Negra continuava a cultivar sua lenda. Ele sabia que sua reputação era sua maior arma. Em Ocracoke, ele organizava festas extravagantes, convidando mercadores e até mesmo autoridades locais. Durante essas ocasiões, ele era o anfitrião perfeito, generoso, carismático, contando histórias de suas façanhas com um brilho nos olhos. Mas, por trás do sorriso, havia um cálculo frio. Cada jantar, cada aperto de mão, era uma forma de garantir sua posição. Ele precisava de aliados, mesmo que temporários, para manter os caçadores afastados. Mas os caçadores estavam mais próximos do que ele imaginava. Na Virgínia, o governador Alexander Spotswood via Barba Negra como uma ameaça pessoal. O bloco do Charleston, embora um triunfo para os piratas, havia sido uma humilhação para as colônias britânicas. Spotswood, um homem ambicioso e implacável, estava determinado a acabar com o reinado de terror de Barba Negra. Ele não confiava em Charles e Dan, que suspeitava estar lucrando com as atividades do pirata. Shem esperar ordens de Londres. Spotswood começou a planejar sua própria caçada. Spotswood encontrou em Robert Maynard, um tenente da Marinha Britânica, o homem perfeito para a missão. Maynard era disciplinado, corajoso e, acima de tudo, motivado por um senso de dever. Spotswood lhe deu 2 sloops, o Ranger e o Jane, e uma tripulação de 60 homens. A ordem era clara: encontrar Barba Negra, onde quer que estivesse, e destruí-lo. Não importava se isso significava violar as águas da Carolina do Norte ou ignorar a autoridade de Dan. Para Spotswood, o fim justificava os meios. Enquanto isso, em Ocracoke, Barba Negra vivia seus dias como se nada pudesse tocá-lo. Ele continuava a saquear navios, mas seus ataques
eram mais seletivos, focando em empresas fáceis que não atraíssem muita atenção. Ele sabia que o tempo estava correndo. A recompensa por sua cabeça, agora fixada em 500 libras menos a maior já oferecida por um pirata menos, tornava cada dia mais perigoso. Até mesmo seus homens começavam a sentir o peso da pressão. Alguns desertaram, buscando o perdão real ou juntando-se a outros capitães. Outros permaneciam leais, mas o clima a bordo do Adventure era tenso. Barba Negra, no entanto, não demonstrava medo. Ele continuava a governar com a mesma mistura de carisma e intimidação que o tornara lendário. Durante as noites em Ocracoke, ele reunia sua tripulação em volta de fogueiras, contando histórias de batalhas e tesouros, sempre com um copo de rum na mão. Mas nas horas mais silenciosas, quando o vento soprava frio sobre o mar, ele talvez sentisse o peso do que estava por vir. Ele havia construído um império baseado no medo, mas agora era ele quem estava sendo caçado. Em Londres, a pressão sobre a pirataria só aumentava. A coroa, humilhada por anos de saques e pela ousadia de homens como Barba Negra, estava mobilizando recursos para restaurar a ordem nos mares. Navios de guerra patrulhavam o Caribe com ordens de não mostrar piedade. E em Ocracoke, o cerco invisível se apertava. Barba Negra sabia que sua lenda o mantinha vivo, mas também o tornava um alvo irresistível. E, enquanto o outono de 1718 avançava, ele se preparava para o que poderia ser sua última batalha. As águas de Ocracoke Inlet ondulavam suavemente sob o luar de novembro de 1718, mas o ar carregava uma tensão palpável. Edward Tite, o lendário Barba Negra, sentiu o peso dos olhares que o seguiam, mesmo entre seus próprios homens. Sua vida dupla, pirata implacável de dia, anfitrião carismático à noite menos, começava a mostrar rachaduras. Os subornos ao governador Charles Eden mantinham as autoridades locais afastadas, mas rumores de descontentamento se espalhavam como névoa sobre o mar. Alguns de seus tripulantes, cansados da incerteza, começavam a questionar se a lealdade à Barba Negra ainda valia o risco. A recompensa de 500 libras por sua cabeça era um atrativo poderoso, e traidores podiam estar em qualquer lugar. Barba Negra, no entanto, não era homem de demonstrar fraqueza. A bordo do Adventure, seu sloop ágil que substituíra a grandiosa Queen Anne's Revenge, ele mantinha a rotina de comandos firmes e histórias que inspiravam temor e admiração. Ele contava aos seus homens sobre o bloqueio de Charleston, sobre como uma cidade inteira se curvou sem que um tiro fosse disparado. O medo é nossa maior arma, ele dizia, com a voz rouca ecoando no convés. Canhões podem falhar, mas o terror no coração de um homem nunca erra. Seus pavios acesos na barba, mesmo em noites calmas, serviam como lembrete constante de sua imagem demoníaca. Enquanto isso, na Virgínia, Alexander Spotswood não perdia tempo. O governador era um homem de ação, impulsionado por uma mistura de dever patriótico e ambição pessoal. Ele via em Barba Negra não apenas um criminoso, mas um símbolo da anarquia que ameaçava o Império Britânico, sem aprovação oficial da coroa a menos, pois isso levaria meses. Spotswood financiou a expedição com recursos próprios. Ele convocou Robert Maynard, um tenente experiente da Marinha, e lhe deu comando sobre 2 sloops, o Ranger e o Jane. Traga-me a cabeça dele, ordenou Spotswood, com olhos frios como o aço de uma espada, ou não volte. Maynard era o oposto de Barba Negra em muitos aspectos. Disciplinado, metódico e leal à coroa, ele representava a ordem que os piratas desafiavam. Sua tripulação, composta por 60 homens selecionados a dedo, era treinada para combates navais. Eles sabiam que enfrentariam um adversário lendário, mas a promessa de uma parte da recompensa menos e a glória de derrubar o mais famoso pirata do mundo os motivava. Os sloops foram equipados com canhões leves e armas de abordagem, perfeitos para águas rasas como as de Ocracoke. A notícia da expedição de Maynard se espalhou rapidamente entre as colônias. Mercadores aplaudiam, governadores observavam com interesse, e até mesmo Charles Dunn, na Carolina do Norte, fingia ignorância para não se comprometer. Barba Negra, através de seus contatos, soube que caçadores estavam a caminho, mas ele não fugiu. Em vez disso, preparou-se. Reforçou as defesas do Adventure, estocou munição e reuniu sua tripulação reduzida. Agora, com cerca de 20
e 5 homens leais. Ele acreditava que sua reputação bastaria para intimidar qualquer atacante. Eles virão, disse a seus homens com um sorriso sombrio, e nós os enviaremos para o fundo do mar. Enquanto esperava, Barba Negra refletia sobre o caminho que o levara até ali. Ele se lembrava dos dias em Nassau, quando a República dos Piratas era um sonho vivo. Benjamin Hornigold, Charles Vane, Samuel Bellamy, menos todos haviam sido parte daquela visão de liberdade. Mas agora, Hornigold era um traidor que aceitara o perdão real. Vane fugia como um lobo solitário, e Bellamy jazia no fundo do oceano, com seu tesouro. A pirataria, que outrora unira milhares de homens descartados pela guerra, agora se fragmentava em facções rivais e sobreviventes isolados. A fragilidade da República era evidente. Nassau, sob Woodes Rogers, tornara-se uma colônia britânica comum, com leis impostas e piratas enforcados em praça pública como exemplo. Rogers oferecera perdão, mas para aqueles que recusaram, a caçada era implacável. Navios de guerra patrulhavam o Caribe, capturando capitães menores e destruindo esconderijos. A idade de ouro da pirataria, que florescera por uma década, aproximava-se do fim. Barba Negra, em Ocracoke, era um dos últimos remanescentes daquela era. Um homem que ainda desafiava o inevitável. Mas o inevitável chegava. Na madrugada de 22 de novembro de 1718, os sloops de Maynard avistaram o Adventure ancorado em Ocracoke Inlet. O elemento surpresa era crucial. Maynard ordenou que seus homens remassem, silenciosamente, aproximando-se sob a cobertura da escuridão. Barba Negra, alertado por vigias, acordou sua tripulação com um rugido. Eles estão aqui, gritou, acendendo os pavios em sua barba. A fumaça subia, criando uma aura espectral que intimidava até os mais corajosos. A batalha começou ao amanhecer. O Adventure, com seus 9 canhões, abriu fogo contra os sloops britânicos. As salvas ecoaram pelo inlet, despedaçando mastros e matando vários marinheiros de Maynard. O Ranger, atingido gravemente, encalhou em um banco de areia, deixando o Jane sozinho para enfrentar Barba Negra. Maynard, percebendo que estava em desvantagem, usou uma tática astuta. Ordenou que a maioria de seus homens se escondesse abaixo do convés, fazendo parecer que sua tripulação havia sido dizimada. Barba Negra, vendo a aparente fraqueza do inimigo, ordenou a abordagem. Com pistolas cruzadas no peito e espada na mão, ele pulou para o Jane, seguido por seus piratas. "Venham, seus covardes!" bradou, sua voz como um trovão. O combate corpo a corpo foi feroz. Barba Negra lutava como um demônio, disparando pistolas e golpeando com sua espada. Ele quebrou lâminas inimigas, ignorando ferimentos que derrubariam homens comuns. Mas a armadilha de Maynard se fechou. Os marinheiros escondidos surgiram do convés, virando a maré da batalha. Barba Negra, cercado, continuou a lutar. El foi atingido por 5 tiros de mosquete e sofreu mais de 20 ferimentos de espada. Sangrando profusamente, ele ainda brandia sua arma, desafiando a morte. "Malditos sejam!" gritou, antes de cair de joelhos. Maynard, enfrentando-o diretamente, deu o golpe final, decapitando o pirata com um golpe certeiro. O corpo de Barba Negra foi jogado ao mar, onde, segundo a lenda, nadou 3 vezes ao redor do navio antes de afundar. Sua cabeça foi erguida no gurupés do Jane como troféu, prova irrefutável de sua morte. Maynard navegou de volta à Virgínia, onde Spotswood o recebeu como herói. A notícia se espalhou rapidamente. O Mazi Tumido, pirata do mundo, estava morto. Com a morte de Barba Negra, a idade de ouro da pirataria começou a se dissipar como névoa ao sol. Woodes Rogers consolidou seu controle sobre Nassau, enforcando resistentes e integrando ex-piratas à sociedade colonial. Outros capitães, como Vane, foram capturados e executados. As colônias britânicas, fortalecidas pela vitória, expandiram seu comércio sem o temor constante de ataques. Mas a lenda de Barba Negra perdurava, sua imagem menos a barba fumegante, as pistolas cruzadas. A audácia do bloqueio de Charleston menos inspirava histórias que ecoavam em tavernas e livros. Ele não era apenas um homem, era um símbolo de rebelião contra a autoridade, de liberdade conquistada no mar. E enquanto o Império Britânico celebrava sua vitória, os ecos daquela era lembravam que, por um breve momento, Romans Commons haviam desafiado reis e criado um mundo próprio.
enquanto o corpo sem cabeça de Barba Negra afundava nas águas de Ocracoke. O governador Alexander Spotswood da Virgínia erguia um brinde em sua mansão colonial, celebrando o que via como golpe mortal contra a pirataria. A notícia da morte do mais infame pirata dos mares se espalhou como um vendaval pelas colônias americanas e pelo Caribe, chegando até Londres em poucas semanas. Mercadores respiravam aliviados, navios de guerra recebiam ordens para intensificar patrulhas, e os remanescentes da República dos Piratas em Nassau sentiam o chão tremer sob seus pés. Mas a idade de ouro da pirataria não terminou com um único golpe de espada. Outros capitães, igualmente ousados e desesperados, ainda navegavam, desafiando o império que agora os caçava com fúria renovada. Charles Vane, um dos fundadores do Flying Gang e antigo aliado de Barba Negra, era um dos que recusavam a rendição. Vane era conhecido por seu temperamento volátil e sua crueldade calculada, traços que o tornavam temido mesmo entre piratas. Após a chegada de Woodes Rogers a Nassau em julho de 1718, Vane havia escapado dramaticamente. Quando Rogers ancorou com sua frota, oferecendo perdão, Vane respondeu com fogo. Ele incendiou um navio francês capturado e o enviou como uma tocha flutuante contra os britânicos, criando o caos necessário para fugir com seu sloop, o Ranger, e uma tripulação leal. Foi um ato de rebelião que ecoou a essência da República: liberdade ou morte. Vane navegou para o sul, saqueando navios ao longo da costa das Carolinas e das Índias Ocidentais. Sua tática era a velocidade e a surpresa, atacando vilarejos costeiros e mercantes desprotegidos. Em um incidente notório, ele capturou o navio mercante Endeavour e torturou sua tripulação para extrair informações sobre rotas de tesouros. Vane não era como Barba Negra, que usava o medo psicológico. Ele preferia a violência direta, pendurando prisioneiros pelos polegares ou queimando-os com pavios acesos para forçar confissões. Essa brutalidade, no entanto, atraía poucos aliados e muitos inimigos. Sua tripulação, cansada de sua liderança errática, eventualmente se amotinou. Em novembro de 1718, o mesmo mês da morte de Barba Negra, Vane foi deposto e abandonado em uma ilha deserta perto das Honduras. A sorte de Vane, porém, não durou. Resgatado por um navio mercante, ele foi reconhecido meses depois e entregue às autoridades britânicas em Port Royal, na Jamaica. Seu julgamento, em março de 1720, foi um espetáculo. Acusado de pirataria, assassinato e traição, Vane defendeu-se com arrogância, alegando que agia em retaliação contra uma sociedade que abandonara marinheiros como ele após a guerra. O juiz, impassível, condenou-o à forca. Em 29 de março de 1720, Vane foi enforcado, seu corpo deixado para apodrecer em uma gaiola de ferro como aviso aos outros. Sua morte marcou o fim de mais um pilar da antiga República de Nassau, enquanto Vane enfrentava seu destino. Outras figuras emergiam das sombras da pirataria, trazendo consigo histórias que misturavam ousadia, romance e tragédia. Entre destacavam-se Jack Rackham, conhecido como Calico Jack por suas roupas coloridas feitas de calicô indiano, e suas companheiras Anne Bain e Mary Red, duas mulheres que desafiaram as convenções de seu tempo ao se juntarem à vida pirata. Calico Jack havia sido segundo em comando de Vane antes do motim, assumindo o controle do Ranger e continuando os saques. Ele era um pirata mais carismático que cruel, preferindo ataques rápidos a batalhas prolongadas, e sua bandeira -1, crânio com duas espadas cruzadas, tornara-se símbolo de agilidade nos mares. Anne Bunny, nascida na Irlanda por volta de 1697, era filha ilegítima de um advogado rico e uma empregada. Criada como menino para esconder sua origem, ela desenvolveu um espírito rebelde que a levou a fugir com um marinheiro para as Bahamas. Em Nassau, durante os dias áureos da República, Anne encontrou Calico Jack e se juntou a ele, vestindo-se como homem, para navegar a bordo. Sua ferocidade em batalha era lendária. Relatos dizem que ela lutava com pistola e espada, xingando companheiros que hesitavam. Mary Red, por sua vez, tinha uma história semelhante. Nascida na Inglaterra, por volta de 1690, fora criada como menino após a morte de seu irmão, servindo no exército e na marinha antes de se tornar pirata. Capturada por Calico Jack em 1720, ela revelou sua identidade a Anne
e as duas formaram uma aliança improvável. Lutando lado a lado, a tripulação de Calico Jack operava nas águas das Índias Ocidentais, saqueando pequenos navios evil. Em um ataque memorável, eles capturaram um navio espanhol carregado de gado e suprimentos, festejando por dias em uma ilha isolada. Mas sua carreira foi curta. Em outubro de 1720, enquanto ancorados perto da Jamaica, bebendo rum e celebrando, foram surpreendidos por um navio caçador de piratas comandado pelo capitão Jonathan Barnett. A maioria da tripulação, embriagada, escondeu-se abaixo do convés. Apenas Anne, Mary e um outro homem lutaram ferozmente. Anne, furiosa, gritou para os covardes: "Se houvesse um homem entre vocês, lutaríamos como demônios." Mas era tarde. Eles foram capturados. O julgamento em Spanish Town, Jamaica, foi sensacional. Calico Jack foi enforcado em 18 de novembro de 1720. Seu corpo exibido em uma ilha que hoje leva seu nome, Rackham's Cay. Anne e Mary, reveladas como mulheres, alegaram gravidez para adiar a execução, uma tática comum para ganhar tempo. Mary morreu na prisão de febre em 1721, mas Anne desapareceu dos registros. Alguns dizem que seu pai rico a resgatou, outros, que ela fugiu e viveu anonimamente. Suas histórias adicionaram um toque de mistério e empoderamento. A lenda da pirataria, mostrando que a rebelião não era a exclusividade de homens. Enquanto esses capitães caíam, a Marinha Britânica intensificava sua campanha. Woodes Rogers, em Nassau, transformara a cidade em uma base naval recrutando ex-piratas como caçadores. Benjamin Hornigold, outrora fundador da República, agora liderava expedições contra seus antigos companheiros, capturando figuras menores e consolidando o controle britânico. A coroa aprovou leis mais duras, como o Piracy Act de 1718, que permitia julgamentos sumários sem júri. Navios como o HMS Swallow, comandado por Robert Charnock, patrulhavam incansavelmente. Outro pirata notório, Edward Lowe, emergiu nesse período de declínio. Nascido na Inglaterra, Lowe era conhecido por seu sadismo extremo, torturando prisioneiros de maneiras horrendas, como cortar lábios e forçar vítimas a comê-los. Ele operou de 1721 a 1724, saqueando mais de 100 navios, mas sua crueldade o isolou. Sua tripulação o abandonou, e ele desapareceu, possivelmente morto por nativos em uma ilha. Figuras como Bartholomew Roberts ou Black Bart tiveram carreiras mais longas. Roberts capturou mais de 400 navios entre 1718 e 1722, operando da África ao Caribe. Elegante e disciplinado, ele proibia jogos de azar a bordo e mantinha um código estrito. Morreu em batalha contra o HMS Swallow em fevereiro de 1722. Sua morte acelerando o fim da era. A supressão sistemática pelos impérios menos britânico, espanhol e francês esmagou os piratas restantes. Tratados internacionais facilitaram cooperação e recompensas atraíram traidores. Por 1725, a pirataria organizada havia diminuído drasticamente, reduzida a assaltos isolados. As colônias prosperavam sem o temor constante e o comércio atlântico florescia. Mas os ecos da rebelião persistiam, inspirando contos que romantizavam aqueles anos de liberdade caótica, enquanto o sol se punha sobre os mares, agora mais calmos. Os fantasmas daqueles piratas lembravam que a luta por autonomia, mesmo que breve, havia abalado as fundações dos impérios, enquanto as forcas da Jamaica rangiam sob o peso dos corpos de Calico Jack e outros como ele. O Império Britânico apertava ainda mais o cerco sobre os remanescentes da pirataria. A morte de Barba Negra e a queda de Nassau não significavam o fim imediato da ameaça. Pelo contrário, forçaram muitos piratas a se espalharem por rotas menos patrulhadas, levando sua rebelião para águas distantes. O Atlântico, outrora domínio exclusivo de frotas mercantes e navios de guerra, tornava-se um vasto campo de batalha, onde homens como Bartholomew Roberts, menos conhecido como Black Bart, elevavam a pirataria a níveis de eficiência quase militar. Roberts, um galês nascido por volta de 1682, não era um marinheiro desempregado como muitos. Ele fora capturado por piratas enquanto servia em um navio negreiro e, em vez de resistir, abraçou a vida de fora da lei com um fervor que o tornaria o mais bem-sucedido pirata da era. Roberts começou sua carreira em 1718, assumindo o comando após um motim contra seu capitão original.
Ele era um homem culto, que bebia chá em vez de rum, tocava violino e impunha uma disciplina rigorosa a bordo. Seus artigos piratas proibiam jogos de azar, brigas e até mesmo mulheres no navio, criando uma tripulação focada e leal, Calmban, que exibiam ele mesmo segurando uma ampulheta ao lado da morte. Roberts declarava guerra, não apenas aos mercadores, mas ao tempo que o Império lhe concedia. Ele operava de Newfoundland, no Canadá, até a costa africana, capturando mais de 400 navios em apenas 3 anos, um recorde que eclipsava até mesmo o de Barba Negra. Um de seus feitos mais audaciosos ocorreu em 1720, na costa do Brasil. Roberts atacou uma frota portuguesa de 42 navios mercantes, protegidos por 2 vasos de guerra, usando astúcia. Ele se disfarçou de mercante para se aproximar, então abriu fogo com sua frota de 4 navios. O caos foi total. Canhões trovejavam, velas rasgavam, e os portugueses, pegos de surpresa, renderam-se rapidamente. Roberts saqueou ouro, açúcar e escravos, libertando alguns dos últimos para se juntarem à sua tripulação multicultural. Essa vitória não era apenas sobre riqueza, era uma declaração de que a pirataria podia desafiar potências além da Grã-Bretanha, como Portugal e Espanha, que ainda recuperavam tesouros das Américas, enquanto Roberts expandia seu reinado. Outros piratas seguiam caminhos semelhantes, levando a ameaça para o Oceano Índico e a costa africana. Howell Davis, um compatriota galês de Roberts, operava na África Ocidental, fingindo ser um mercante para capturar fortes escravagistas. Davis era mestre em disfarces. Vestia-se como oficial britânico para enganar governadores, convidando-os para jantares a bordo antes de revelar sua identidade. Em 1719, ele capturou o Forte de Gâmbia, saqueando ouro e marfim. Mas sua carreira terminou tragicamente quando foi morto em uma emboscada em Príncipe, uma ilha portuguesa. Seu legado, porém, inspirou Roberts, que vingou sua morte atacando a ilha e enforcando o governador. A expansão para além do Caribe refletia a pressão crescente nas águas tradicionais, com Nassau sob controle britânico e patrulhas intensificadas no Golfo do México. Piratas como Roberts e Edward England, menos conhecido por sua misericórdia, em comum menos migravam para rotas comerciais menos vigiadas. England, um irlandês que operava no Oceano Índico, capturou o Fancy, um navio holandês que ele transformou na mais rápida embarcação pirata da época. Ele poupava prisioneiros que se juntassem a ele, mas sua clemência o levou à ruína. Deposto por sua tripulação em 1720, foi abandonado em Madagascar, onde morreu de fome. Sua história destacava a tensão interna da pirataria, entre a busca por liberdade e a necessidade de crueldade para sobreviver. Madagascar, aliás, tornava-se um novo refúgio, semelhante a Nassau anos antes. A ilha, com suas baías escondidas e populações nativas dispostas a negociar, atraía piratas como Olivier Levasseur, o Labius, um francês conhecido por sua velocidade e tesouros lendários. Levasseur capturou o Virgem do Cabo, um galeão português carregado de diamantes e ouro, em 1721. Um saque estimado em milhões de libras. Antes de ser enforcado em 1730, ele jogou um criptograma ao pescoço da multidão, gritando: "Meu tesouro para quem puder entendê-lo." O enigma permanece não resolvido, alimentando caçadas por tesouros até hoje. Enquanto esses piratas expandiam horizontes, os impérios respondiam com força coordenada. A Grã-Bretanha, Espanha e França assinavam tratados para compartilhar inteligência e patrulhas, criando uma rede que sufocava os fora da lei. Em 1721, o Parlamento Britânico aprovou o Suppression of Piracy Act, permitindo que navios de guerra atacassem piratas sem julgamento prévio. Capitães como Challoner-Olga, comandando o HMS Swallow, tornavam-se heróis da coroa. Olga perseguiu Roberts incansavelmente, culminando em uma batalha épica na costa da África. Em fevereiro de 1722, a batalha contra Roberts foi feroz. Roberts, a bordo do Royal Fortune, enfrentou o Swallow com canhões trovejantes e abordagens ousadas. Vestido em seu melhor veludo carmesim, com pistolas cruzadas e espada na mão, ele lutava no convés, incentivando seus homens. Mas uma salva de canhão o atingiu no pescoço, matando-o instantaneamente. Sua tripulação, seguindo suas ordens finais, jogou seu corpo ao mar para evitar que fosse exibido como troféu. Olga capturou o restante,
enforcando 52 em Cape Coast Castle, na África. A morte de Roberts foi um golpe devastador, sinalizando que mesmo os mais prolíficos piratas não escapariam. Essa caçada implacável não se limitava ao Atlântico. Na costa americana, piratas menores como George Lauder e Charles Harris eram caçados por forças coloniais. Lauder, operando na Nova Inglaterra, capturou navios pesqueiros, mas foi encurralado em 1723 e cometeu suicídio para evitar captura. Harris, aliado de Lauder, foi enforcado em Boston, onde multidões assistiam às execuções como entretenimento. Essas mortes públicas serviam como propaganda, dissuadindo potenciais recrutas e reforçando a autoridade imperial. Economicamente, a pirataria causava estragos. Estimativas sugerem que, entre 1715 e 1725, piratas custaram milhões em perdas comerciais, elevando seguros e forçando mercadores a armarem navios. Mas também estimulava inovações. Companhias como a East India Company construíam navios mais rápidos e armados, acelerando o comércio global. Socialmente, a pirataria questionava hierarquias. Em uma era de monarquias absolutas, os artigos piratas promoviam democracia, igualdade racial menos com tripulações mistas, incluindo africanos libertos, e divisão equitativa de butim, enquanto os últimos piratas lutavam por sobrevivência. Figuras como John Taylor, parceiro de Levizer, continuavam saques no Índico, capturando o Cassandra e o Nossa Senhora do Cabo. Taylor aposentou-se, rico em Madagascar, casando-se com uma princesa local e vivendo em opulência. Mas tais finais felizes eram raros. A maioria enfrentava a forca ou o mar impiedoso. Com o declínio, lendas cresciam. Histórias de tesouros enterrados, como o de Captain Kidd, executado em 1701, mas cujos mitos persistiam, atraíam aventureiros. Kidd, um corsário escocês tornado pirata, enterrou parte de seu saque em Gardner's Island, Nova York, mas foi traído e enforcado em Londres. Seu tesouro, parcialmente recuperado, inspirava mapas falsos e buscas infrutíferas, enquanto os impérios consolidavam controle. Os ecos da rebelião pirata sussurravam promessas de liberdade, perdida, preparando o terreno para reflexões sobre o que aquela era realmente representara. Enquanto as ondas do Atlântico lavavam as praias de Madagascar, carregando consigo os sonhos desfeitos de piratas, como Olivier Levier, os impérios europeus consolidavam sua vitória sobre a ameaça que havia abalado o comércio global. Mais de uma década, a idade de ouro da pirataria, que começara com marinheiros desempregados, reivindicando liberdade nas ruínas de Nassau, agora enfrentava uma contraofensiva coordenada e implacável. A Grã-Bretanha, Espanha, França e Portugal, unidas por tratados e interesses comuns, mobilizavam frotas inteiras para varrer os mares de fora da lei. Navios de guerra, armados com canhões de calibre pesado e tripulações treinadas, patrulhavam rotas comerciais desde o Caribe até a costa africana, transformando o oceano em um tabuleiro onde os piratas eram as peças a serem capturadas. Capitão Chaloner Ougal, herói da batalha contra Bartholomew Roberts, exemplificava essa nova era de supressão. Após a morte de Black Bart em fevereiro de 1722, Ougal retornou à Inglaterra como um homem condecorado, recebendo títulos e terras por seus serviços. Mas sua campanha não parou ali. Ele continuou a caçar remanescentes, capturando tripulações dispersas e destruindo esconderijos em ilhas remotas. Em uma operação notável, Ougal atacou uma base pirata em Cabo Lopes, na África, onde sobreviventes de Roberts tentavam se reorganizar. Osprey, liderados por um antigo oficial de Roberts chamado John Taylor, não confundir com o parceiro de Levis, lutaram ferozmente, mas foram sobrecarregados pela superioridade numérica e armamentista dos britânicos. Taylor, por pouco, mas muitos de seus homens foram enforcados em praça pública, seus corpos deixados para os corvos como aviso. A Espanha, por sua vez, não ficava atrás. Traumatizada pela perda da frota de tesouros em 1715, que alimentara a ascensão de Nassau, a coroa espanhola reforçava suas galés com soldados experientes e oferecia recompensas generosas por cabeças de piratas. Em 1723, uma frota espanhola sob o comando do almirante Diego de Alarcón capturou um grupo de piratas holandeses e ingleses que operavam no Golfo do México. Entre eles estava Jean Lafitte, embora sua carreira principal viria mais tarde
mas figuras semelhantes como Diego Grillo, um pirata cubano de origem africana, foram executados em Havana. Grillo, conhecido por sua astúcia em ataques a navios espanhóis, representava a diversidade da pirataria. Escravos libertos que viravam a mesa contra seus opressores. A França, com interesses nas Antilhas e na África, contribuía com sua marinha. Riel, o capitão Jean d'Estrées, liderava expedições que limpavam as águas de piratas franceses renegados, como o notório François L'Ollonais. Embora ele tivesse morrido décadas antes, seus sucessores como Michel Labasque continuavam o Legado de Terra. Em 1724, uma aliança franco-britânica destruiu um ninho de piratas em Martinica, capturando mais de 100 homens. Esses esforços coordenados não eram apenas militares, eram econômicos. As companhias de comércio, como a South Sea Company britânica e a Companhia das Índias Orientais, financiavam as operações, vendo na erradicação da pirataria uma garantia de lucros estáveis. Os grandes julgamentos que se seguiram às capturas tornavam espetáculos públicos, projetados para dissuadir e entreter. Em Boston, na colônia de Massachusetts, o julgamento de piratas capturados por forças coloniais atraía multidões. Em 1723, 26 homens da tripulação de John Phillips, um pirata que operava na Nova Inglaterra, saqueando navios pesqueiros, foram julgados no Tribunal do Almirantado. Phillips, conhecido por seu código pirata, que prometia morte a quem abandonasse o grupo, defendeu-se alegando que fora forçado à pirataria após ser capturado. O juiz, Samuel Sewall, um puritano rigoroso, condenou a maioria à forca. As ocorriam em Charlestown, com sermões religiosos pregados aos condenados, transformando a morte em lição moral. Em Londres, os julgamentos no Old Bailey eram ainda mais grandiosos. Piratas, como os sobreviventes de Roberts, eram transportados em correntes, exibidos como troféus. O julgamento de 52 piratas, em 1722, após a batalha com Ogal, foi presidido por Sir Henry Penrhys. Os acusados, muitos deles africanos e europeus misturados, argumentavam que a pirataria era uma resposta à pobreza pós-guerra. Um deles, James Scairme, gritou no tribunal: "Nós não roubamos reis. Roubamos daqueles que nos roubaram primeiro." Mas a misericórdia era rara. 19 foram enforcados em Execution Dock, no Tamisa, onde a maré subia 3 vezes sobre os corpos para simbolizar a justiça do mar. Na Jamaica, Port Royal, outrora um antro de piratas como Henry Morgan, agora hospedava julgamentos sumários sob o governador Nicholas Laws. Em 1721, 11 piratas do grupo de Charles Harris foram executados após captura por um navio mercante armado. As mulheres piratas, como Ambane e Mary Red, adicionavam drama aos processos. Embora seu julgamento em 1720 tenha sido sensacional, com revelações de gênero e alegações de gravidez, ele destacava como a pirataria transcendia gêneros. Bunny, em suas últimas palavras, a Calico Jack na prisão, disse: "Se você tivesse lutado como homem, não seria enforcado como cachorro." Tais anedotas, registradas por cronistas, alimentavam a mitologia. Esses julgamentos não eram apenas punições, eram propaganda. Jornais como o Boston Newsletter e o London Gazette publicavam relatos detalhados, exagerando crueldades piratas para justificar a repressão. Livros como a General History of the Pirates, atribuído a Charles Johnson, possivelmente Daniel Defoe, misturavam fatos e ficção, imortalizando figuras como Barba Negra e Roberts. O livro, publicado em 1724, descrevia códigos piratas, batalhas e tesouros, influenciando percepções culturais por séculos economicamente. A supressão beneficiava os impérios. Com piratas reduzidos, o comércio de açúcar, tabaco e escravos florescia. A Triangular Trade, Europa para a África com bens, África para Américas com escravos, Américas para a Europa com matérias-primas, operava sem interrupções constantes, mas o custo humano era alto. Milhares de piratas executados, comunidades costeiras traumatizadas e uma diáspora de sobreviventes que se escondiam em colônias remotas. Socialmente, a pirataria deixava legados complexos. Seus artigos democráticos inspiravam ideias revolucionárias, ecoando na Declaração de Independência Americana décadas depois. A inclusão racial, tripulações com até 40% de africanos libertos, desafiava o racismo. Figuras como Black Caesar, um pirata africano
que supostamente operava com Barba Negra, simbolizavam resistência à escravidão, enquanto os impérios celebravam sobreviventes como Henry Jennings, um ex-corsário que saqueou a frota espanhola em 1715 aceitavam perdões e se reintegravam. Jennings tornou-se plantador na Jamaica, vivendo rico até 1745. Outros, como Stede Bonnet, o pirata cavalheiro, foram capturados cedo. Bonnet, um plantador barbado que virou pirata por tédio, aliou-se à Barba Negra em 1718, mas foi traído e enforcado em Charleston no mesmo ano. A repressão estende-se a Pacífico, onde piratas como John Clipperton saqueavam galeões espanhóis. Clipperton, em 1720, capturou tesouros nas Filipinas, mas morreu pobre na Irlanda. Tais aventuras mostravam que a pirataria, embora em declínio, ainda pulsava em margens distantes. Culturalmente, a era inspirava arte. Peças, como The Beggar's Opera de John Gay, em 1728, satirizavam piratas como heróis anti-establishment. Músicas de marujos e baladas perpetuavam mitos, como o de Barba Negra nadando sem cabeça. Enquanto os últimos piratas enfrentavam o cadafalso, o mundo mudava. A Revolução Industrial aproximava-se, e os mares, agora mais seguros, pavimentavam o caminho para impérios globais. Mas os fantasmas da rebelião sussurravam que a liberdade, uma vez provada, nunca era totalmente esquecida, enquanto os impérios celebravam a pacificação dos mares, selando o destino dos últimos piratas com cordas e canhões. As histórias daqueles homens rebeldes começavam a transcender a realidade, tecendo-se no tecido da imaginação coletiva. A idade de ouro da pirataria, embora curta em duração menos, abrangendo pouco mais de uma década, de 1713 a 1725, deixava um legado que não podia ser apagado pelas execuções públicas ou pelas leis rigorosas. Em tavernas esfumaçadas da Inglaterra, em plantações ensolaradas das colônias americanas e em portos distantes da África e da Ásia, as lendas de capitães como Barba Negra, Black Bart e Calico Jack ganhavam vida própria, transformando criminosos em heróis românticos, símbolos de uma liberdade selvagem que contrastava com o jugo das monarquias absolutas. Esses mitos não surgiram do nada. Eles foram alimentados por relatos de sobreviventes, por jornais sensacionalistas e por livros que misturavam fatos com ficção para capturar a atenção do público. Um dos mais influentes foi A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates, publicado em 1724, por um autor misterioso conhecido como Captain Charles Johnson. Muitos acreditam que se tratava de um pseudônimo para Daniel Defoe, o autor de Robinson Crusoe. O livro detalhava as vidas de piratas como Edward Teach, com descrições vívidas de sua barba fumegante e de batalhas épicas. Exagerando elementos para criar uma aura de invencibilidade, Johnson descrevia Barba Negra como um demônio que bebia rum misturado com pólvora, uma imagem que persistiria por séculos, inspirando contos de terror e aventura. Os tesouros perdidos tornavam-se o coração desses mitos. Piratas como Barba Negra eram retratados como guardiões de fortunas incalculáveis, enterradas em ilhas remotas com mapas enigmáticos e maldições protetoras. A Queen Anne's Revenge, encalhada deliberadamente ou não perto de Beaufort em 1718, alimentava especulações. Mergulhadores e caçadores de tesouros, mesmo décadas depois, vasculhavam os recifes em busca de canhões, moedas e artefatos. Em 1996, arqueólogos modernos descobririam os destroços reais do navio, confirmando partes da lenda. Mais de 40 canhões, âncoras e itens pessoais que provavam a existência de uma fortaleza flutuante. Mas o ouro, grande parte permanecia perdida, ou assim diziam as histórias, escondido em cavernas ou afundado no navio para evitar partilhas indesejadas. Outros tesouros lendários atraíam aventureiros. O de Captain William Kidd, executado em 1701 por pirataria, apesar de sua alegação de ser um corsário legal, inspirava buscas incessantes. Kidd, um escocês contratado pela coroa britânica para caçar piratas, virou-se contra seus empregadores e enterrou parte de seu saque em Gardner's Island, Nova York. Embora recuperado parcialmente pelas autoridades, rumores de porções ocultas persistiam. Mapas falsos circulavam em leilões e tabernas, prometendo riquezas além. Em 1729, um suposto mapa de Kidd,
levou a escavações infrutíferas na costa leste americana, alimentando a febre do tesouro que duraria séculos. Olive Levisser. O Labius contribuía com seu enigma criptografado. Antes de ser enforcado em 1730 na Ilha da Reunião, ele atirou um pergaminho para a multidão, declarando que seu tesouro menos avaliado em milhões de libras em ouro e diamantes do saque ao Virgem do Cabo pertenceria a quem decifrasse o criptograma, uma mistura de símbolos maçônicos, hebraicos e astrológicos, desafiava criptógrafos por gerações. Expedições a Seychelles e Madagascar, baseadas em interpretações do enigma, desenterravam artefatos, mas o tesouro principal permanece elusivo, tornando Labius um símbolo de mistério eterno. Esses mitos não eram inofensivos. Eles influenciavam a cultura popular, moldando percepções sobre liberdade e rebelião. Na literatura, piratas apareciam como anti-heróis. Em 1781, a ópera Os Piratas de Johann André retratava-os como nobres, fora da lei. Mais tarde, em 1812, Lord Byron romantizava a figura em O Corsário, um poema que ecoava os ideais democráticos dos artigos piratas. No teatro, peças como The Pirate do Walter Scott, em 1821, misturavam aventura com moralidade, enquanto The Beggars, ópera de John Gay, satirizava a sociedade, comparando piratas a políticos corruptos. O cinema e a arte visual perpetuavam essas lendas. No século XIX, ilustradores como Howard Pyle criavam imagens icônicas de piratas com tapa-olhos, papagaios e bandeiras de caveira, embora poucos piratas reais usassem tais adereços. Peles Book Have Pirates, publicado em 1887, influenciava gerações, inspirando filmes como O Capitão Blood de 1935, com Errol Flynn como um pirata galante. A série Piratas do Caribe, no século XXI, revivia Barba Negra como um vilão sobrenatural. Misturando história com fantasia historicamente, o impacto da pirataria era profundo. Economicamente, forçava impérios a investir em marinhas mais fortes, acelerando inovações navais como navios mais rápidos e armamentos avançados. Socialmente, questionava a escravidão. Muitos piratas libertavam escravos, integrando-os às tripulações, desafiando o sistema atlântico de comércio humano. Black Kaiser, um africano que supostamente navegou com Barba Negra, tornava-se lenda como um pirata que escapou da escravidão para comandar seu próprio navio, saqueando plantações na Flórida politicamente. A pirataria inspirava ideias revolucionárias. Os artigos democráticos menos com votos iguais, divisão de butim e remoção de capitães, ecoavam nos movimentos de independência. Thomas Paine, em Common Sense de 1776, comparava monarcas a piratas, usando a rebelião como metáfora para a luta americana. Na França, durante a Revolução de 1789, panfletos retratavam piratas como precursores da igualdade. A arqueologia moderna confirmava fatos por trás dos mitos. Escavações em Nassau revelavam fortificações piratas, tavernas e artefatos como moedas espanholas e canhões. O Museu dos Piratas nas Bahamas preservava esses itens, educando sobre a República Real. Mergulhos na Queen Anne's Revenge recuperavam pistolas, instrumentos médicos e até mesmo uma seringa uretral, usada para tratar doenças venéreas, pintando um retrato humano dos piratas. Não demônios, mas homens lutando pela sobrevivência. Mulheres piratas como Anne Baney e Mary Red desafiavam gêneros. Suas histórias, exageradas em livros, inspiravam o feminismo precoce. Bunny, com sua ferocidade, tornava-se ícone de empoderamento, enquanto Reed's disfarce como homem destacava fluidez de identidade. Tesouros perdidos continuavam a atrair. Em 1984, Barry Clifford descobria o Ida, navio de Samuel Bellamy, afundado em 1717, com ouro e prata confirmando riquezas reais. Mas muitos, como Woody Blackbeard e Ocracoke, permaneciam mitos, incentivando turismo e economia em regiões costeiras, enquanto o mundo avançava para a era industrial. Com vapores substituindo velas, as lendas piratas lembravam uma época de caos criativo. Elas sussurravam que, sob a ordem imposta, o espírito de rebelião dormia, pronto para despertar em novas formas. As brisas do Atlântico, outrora carregadas com o som de canhões e gritos de batalha, agora sopravam sobre mares mais calmos, onde navios mercantes navegavam sem o constante temor de bandeiras negras no horizonte.
Por volta de 1725, a idade de ouro da pirataria, que incendiara o mundo com sua audácia, estava praticamente extinta. A repressão coordenada pelos impérios britânico, espanhol, francês e português transformara os oceanos em territórios controlados, com portos fortificados e frotas patrulhando incessantemente. Figuras como Barba Negra, Bartholomew Roberts e Charles Vane haviam caído, suas mortes marcando o fim de uma era onde homens comuns ousaram desafiar reis. Mas, enquanto os cadafalsos se erguiam e os tesouros se perdiam nas profundezas, o legado daqueles anos turbulentos começava a moldar o mundo de maneiras inesperadas, ecoando em ideias, culturas e sonhos que transcendiam o tempo. A supressão da pirataria não foi apenas uma vitória militar, foi uma afirmação do poder imperial. A coroa britânica, em particular, usou a derrota dos piratas para consolidar seu domínio sobre as colônias americanas e as rotas comerciais globais. O Piracy Act de 1718, reforçado nos anos seguintes, permitiu que qualquer capitão de navio de guerra executasse piratas sem julgamento formal, transformando o mar em um tribunal implacável. Em 1726, a captura do pirata William Fly, que operava na Nova Inglaterra, foi um dos últimos grandes julgamentos da era. Fly, um ex-marinheiro que liderou um motim contra seu capitão, foi enforcado em Boston após um discurso desafiador no cadafalso: que os ricos tremam, pois o mar já foi nosso. Suas palavras, gravadas por espectadores, refletiam o espírito rebelde que ainda pulsava. Mesmo em derrota economicamente, o fim da pirataria trouxe estabilidade. O comércio atlântico, livre da constante ameaça de saques, floresceu. As americanas, especialmente portos como Charleston e Boston, expandiram suas economias de açúcar, tabaco e algodão. A Companhia das Índias Orientais, que sofrera perdas com ataques no Oceano Índico, agora enviava galeões carregados de especiarias e sedas, sem medo de figuras como Edward England ou Olivier Levesir. Mas essa prosperidade veio com um custo: a intensificação do tráfico de escravos. Com os mares seguros, o comércio triangular atingiu novos picos, transportando milhões de africanos para as Américas em condições desumanas. Ironicamente, muitos piratas como Samuel Bellamy haviam libertado escravos, integrando-os às suas tripulações, enquanto os impérios reforçavam a escravidão como pilar econômico. Socialmente, o impacto da pirataria era mais sutil, mas igualmente profundo. Os artigos piratas, menos com sua democracia radical, onde cada homem tinha um voto e o butim era dividido igualmente, plantaram sementes de ideias revolucionárias. Em 1776, quando as colônias americanas declararam independência, panfletos como os de Thomas Paine ecoavam o espírito pirata, comparando monarcas a ladrões que roubavam a liberdade do povo. Na Revolução Francesa de 1789, a fraternidade igualitária das tripulações piratas inspirava slogans de liberdade, igualdade, fraternidade, até mesmo a inclusão racial, com africanos e indígenas navegando lado a lado com europeus em navios piratas, desafiava as normas racistas da época, oferecendo um vislumbre de um mundo menos dividido culturalmente. A pirataria tornou-se um espelho para as ansiedades e aspirações da sociedade. No século XVIII, baladas e canções de marujos contavam histórias de Barba Negra enfrentando tempestades, ou Ambeni brandindo sua espada. No século XIX, romances como A Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson, publicado em 1883, transformavam piratas em figuras de aventura, com Long John Silver personificando a ambiguidade moral da era. No século XX, Hollywood abraçou o mito, com filmes como O Falcão dos Mares de 1940, estrelando Errol Flynn, e a franquia Piratas do Caribe, que reimaginava a Barba Negra como um vilão sobrenatural. Essas representações, embora romantizadas, mantinham viva a ideia de que os piratas eram mais que criminosos, eram rebeldes contra um sistema opressivo. Na história, a era deixou rastros tangíveis. A descoberta da Queen Anne's Revenge em 1996, ao largo da Carolina do Norte, revelou um navio repleto de canhões, utensílios médicos e até uma campainha de bronze com a inscrição lá, Concorde, confirmando sua origem francesa. O Ida de Samuel Bellamy, encontrado em Cape Cod em 1984, continha moedas de prata, ouro e até um osso humano, sugerindo a violência e a riqueza da vida pirata. Em Nassau,
Escavações modernas desenterraram fortalezas, improvisadas e tavernas, agora expostas em museus que atraem turistas, em busca de um vislumbre da República dos Piratas. Esses achados não apenas confirmavam as histórias, mas humanizavam os piratas, mostrando-os como homens e mulheres lutando por sobrevivência em um mundo hostil. Os tesouros perdidos continuavam a fascinar, além dos enigmas de Kidd e Levzer. Rumores de saques escondidos por Bartholomew Roberts nas costas da África alimentavam expedições. Em 1780, um mapa supostamente ligado a Roberts levou caçadores a uma caverna em Serra Leoa, mas nada foi encontrado. No Caribe, ilhas como Tortuga e Roatán eram vasculhadas por aventureiros, atraídos por lendas de baús enterrados sob palmeiras marcadas. Embora poucos tesouros fossem reais, o fascínio impulsionava economias locais, com turismo e literatura, prosperando em torno do mito pirata. As mulheres piratas, em particular, deixaram um legado único. Anne Bonny e Mary Read, com suas histórias de coragem e disfarces, inspiravam narrativas feministas. Em 1918, no auge do movimento sufragista, uma peça chamada The Female Pirate reimaginava Bunny como uma heroína lutando contra o patriarcado. No século XXI, documentários e livros resgatavam suas vozes, destacando como desafiaram normas de gênero em uma era de opressão. Sua presença em tripulações mostrava que a pirataria, em sua essência, era um espaço de igualdade radical, onde a habilidade superava nascimento. O legado mais duradouro, porém, era o espírito de rebelião. A República dos Piratas, embora efêmera, provou que homens e mulheres descartados pela sociedade podiam criar uma ordem própria, desafiando impérios com pouco mais que navios e coragem. Esse espírito ecoava em movimentos posteriores, desde revoluções políticas até subculturas de resistência. Mesmo hoje, a bandeira de caveira e ossos cruzados é um símbolo de desafio adotado por grupos tão diversos quanto hackers e ativistas. Enquanto o sol se punha sobre o século XVIII, os mares se tornavam estradas para o progresso imperial, com navios a vapor substituindo veleiros e colônias crescendo em nações. Mas em cada onda que batia na costa, havia um sussurro do passado, de homens como Barba Negra, que enfrentaram o impossível com pavios acesos na barba, de mulheres como Anne Bain, que lutaram com a ferocidade de leões, e de comunidades como Nassau, que ousaram sonhar com liberdade. A idade de ouro da pirataria terminava, mas sua chama, acesa pela rebelião, nunca se apagaria completamente. E assim termina nossa jornada pelos mares da idade de ouro da pirataria. Se você se emocionou com essas histórias de coragem e desafio, deixe um like, inscreva-se e compartilhe suas impressões nos comentários. De onde você está assistindo? Sua voz faz parte dessa história. Até a próxima aventura.